Gustavo, para que a gente parta, né, para que partamos da mesma página, né, a gente está falando muito aqui em narrativas e eu queria dar só um passo para trás aqui, para o pessoal de casa poder também nos acompanhar. O que seria, então, essa guerra de narrativas que estamos vivendo e a quem interessa, né, principalmente também, essa guerra de narrativas? Olha, eu tenho a impressão de que a gente sempre tem uma disputa na sociedade pela linguagem e pela descrição das coisas. Porque muitas vezes a forma com que você descreve uma coisa, ela induz a uma determinada solução, uma determinada política pública. Então, pô, tá bonito esse cara, olha. Não, vou tomar esse café, claro. Café cheio de gari-gari da Laura Brenner, entendeu? Vou tomar, o charme do programa. Vou tomar esse café. Então, assim, a forma como você descreve uma coisa, ela induz a uma determinada forma de pensar. Inclusive, assim, no estudo da... Eu tenho que tomar cuidado aqui para não falar de linguagem em português na frente de professores. Assim, tem não, que tomar... dá licença, que é uma pessoa que domina a linguagem. Nós vamos chegar ali, inclusive. Vamos falar disso. Muitíssimo bem. Mas como, até o pessoal de casa entender, quando você pensa a linguagem, assim, você tem a parte, vamos dizer, da estrutura, das regras gramaticais e como as palavras se relacionam e tal, que é o que se chama de sintaxe. E aí você tem a parte do significado, do sentido, daquilo que você quer comunicar e tal, que seria a semântica. E a partir daí você tem também aquilo que você é levado a entender e a fazer a partir da semântica, que é um campo mais disputado assim, mas que normalmente se chama de pragmática. Então, as pessoas tendo uma noção disso, você sabe que dependendo da maneira como você descreve uma coisa, você induz a um determinado comportamento e a um determinado tipo de política. Então, por exemplo, se eu descrevo a criminalidade como um problema de responsabilidade individual, eu consigo, vamos dizer, disseminar na sociedade a ideia de que o crime é uma opção individual, o sujeito decidiu, que é até o que eu acho mesmo, mas enfim, isso não vem ao caso agora, mas... Se eu consigo disseminar isso na sociedade, a solução é a punição individual, eu aumentar as penas, eu eventualmente pensar em maioridade, quando que ela se aplica ou quando eu deveria reduzir a maioridade. São questões relacionadas à retribuição da pena àquele indivíduo. Agora, se eu descrevo a criminalidade como um problema social, estrutural, capitalismo, problema cultural, um problema do capitalismo, um problema da opressão, um problema da propriedade privada. Se eu descrevo dessa maneira e eu consigo emplacar na sociedade essa descrição, essa narrativa... Você não personifica, não tem aquele culpado. Eu estou levando a uma outra solução. Então, se as pessoas... Por exemplo, é muito comum no Brasil as pessoas aceitarem a narrativa de que a criminalidade é causada pela desigualdade. É a desigualdade que causa a criminalidade. Isso é uma narrativa. Isso vai te levar a uma determinada... Cosmovisão. É uma cosmovisão, exatamente. Então, o objetivo da narrativa é você descrever o que está acontecendo de uma determinada maneira que interesse aquilo que você quer fazer. Muitas vezes, o interesse de um intelectual e de um professor não é nenhum interesse prático. Eu só quero ter o interesse de realmente entender a maneira mais aproximada com a verdade possível. E menos insidiosa, menos manipuladora. Eu quero tentar fazer você entender da maneira mais honesta possível. Isso pode ser um objetivo. Não acho que todo mundo esteja na guerra de narrativa por uma questão política. No entanto, muitos estão sim pela questão política. Aí você está tentando disputar a descrição. E aí você pode pegar isso para todos os casos. A questão do aborto. Narrativas sobre quando começa a vida. Ou narrativas sobre, por exemplo... Os próprios termos, né? Interrupção da gravidez. Interrupção... Direitos reprodutivos. E aí, por exemplo, olha que interessante esse termo, interrupção. A palavra interrupção, ela dá a entender que é uma coisa que pode ser reiniciada. Vamos interromper a reunião de hoje? Não é diferente de cancelar. Interrupção é uma palavra mais suave. Mais branda, né? Mais branda. E tem esse efeito meio semântico, meio pragmático de você pensar, então pode ser reiniciado. Pô, mas o aborto você não pode reiniciar. Pelo menos não aquela gravidez. Então a interrupção... Né? Então, e aí você vai colocando a interrupção, você pode botar adjetivos, é uma interrupção terapêutica.
né? Você vai colocando aquilo para abrandar e as palavras são... Por isso que assim... E ganha um corpo completamente diferente quando você chega e fala que é um assassinato. Completamente diferente. É outra palavra que muda completamente. E por isso, assim, é um argumento que a esquerda precisa levar para o direito da mulher. Por isso que ela esquece completamente a questão do feto, porque realmente é muito difícil você vencer o debate nessa perspectiva da interrupção, porque é difícil, né? Então acaba levando, por exemplo, para a questão do direitos reprodutivos. Você é contra o aborto porque você quer mandar na mulher, porque é machismo, não sei o que. Então, porque assim, o seu olho sai da barriga e vai pro cérebro da mulher. Exatamente. Já é diferente também do argumento libertário a favor do aborto, que é um outro argumento, que os libertários se dividem mais ou menos meio a meio, né? Sim. Que já é um outro... Tem o argumento Rothbardiano, né? O eviccionismo. Aí você tem uma série de debates teóricos que já é um argumento que eu já acho mais interessante, que pega pela parte da soberania. Então, o Estado tem esquece se está certo ou está errado. O Estado tem o direito de dizer o que acontece dentro do seu corpo. Aí já é uma outra... Que é um debate parecido com a questão da legalização de drogas também. Então assim... Então você tem... Mas todo o objetivo da guerra de narrativa é você descrever a situação daquela maneira que você considera mais adequada para o objetivo que você tem em mente. E aí eu queria pegar só para... Tô falando demais, não? Vocês imagina, nós tá aqui para isso. Eu queria só pegar um exemplo que é um tema também com o qual eu me bato muito, que é o seguinte. Existe um pensamento na esquerda de dizer assim... não existe verdade, né? Tudo é relativo, tudo é uma questão de descrição, porque acaba aparecendo isso. A narrativa controla tudo, então esquece a verdade. Tudo tem a ver com aquilo que eu quero. Então, se eu quero, por exemplo, um objetivo político, então a verdade não existe. O que existe só é a narrativa para o meu objetivo político. Não existe nem homem e mulher hoje em dia. Exatamente. Podemos chegar nessa narrativa também. Só que o que eu acho que a esquerda esquece muitas vezes é que, tudo bem, ainda que fosse isso, o meu objetivo pode ser uma descrição honesta mais próxima da realidade, né? Mas então, como é que a gente pode pensar isso? Existe, vamos dizer, a realidade material, física, que a gente consegue encostar, ver, etc. Isso existe, né? A realidade não é relativa, existe uma realidade objetiva. No entanto, daquilo que eu vejo e ouço e sinto e apreendo, entre isso e a apreensão, existem perdas, existem sinais, existem ruídos, existem distorções, coisas que um consegue ver melhor, outro não consegue. Então, existem essas distorções. A partir daí, existe uma interpretação do fato, que também já é diferente. E a partir daí, da interpretação, existe a forma como eu coloco isso em palavras, que já tem uma outra complexidade. E a partir daí existe a forma como o outro vai entender. Então, a esquerda, às vezes, ela tem uma certa razão de dizer o seguinte... Quer dizer, tem uma certa razão. Existe uma interpretação generosa. O que a esquerda fala está errado, mas existe uma interpretação generosa que a gente pode fazer do que ela fala, que é o seguinte. Entre a realidade objetiva e aquilo que eu falo para você e aquilo que você entende, cara, existe uma distância e uma capacidade de desentendimento muito grande. Então, só para dar um exemplo claro. Quando, se eu não me engano, foi na posse do Trump, teve uma polêmica muito grande, porque um assessor dele, agora eu não vou lembrar os cargos, já tem uns anos isso, disse que a posse dele tinha ido mais gente do que na posse do Obama. Uma coisa assim. E aí você via as fotos, claramente não era. Você via a foto do Obama, tinha muito mais gente do que na foto do Trump. Se você olhar tipo a foto. Foto das manifestações, que a galera fala que tem 1000 pessoas, tem muito mais. Né? Isso pode se aplicar, o que eu vou falar pode se aplicar a essas fotos das manifestações também, que é o seguinte. Se você olhar objetivamente, aí até deu uma polêmica na época, só para concluir a história, né? Tinha muito mais gente, aí foi até uma polêmica que ficou famosa, porque o cara falou, mas os fatos não são esses. O fato é que, se você olhar a foto... O fato é que no Obama teve mais gente. Aí o cara até falou fatos alternativos. Lembra dessa polêmica que teve na época? Existem fatos e existem fatos alternativos. E aí foi uma polêmica danada. Na época criaram até um site, Alternative Facts, para criticar. Enfim, foi para zoar. Enfim, virou meme e tal.
Mas você vê que interessante a era da internet, né? Um negócio que foi super famoso de meme há alguns anos atrás, já saiu do radar. É. Mas o que a direita, né? Vamos colocar aí também, porque assim, isso foi feito pela galera da direita, não foi pela galera da esquerda, porque no Obama tinha mais gente, e aí o cara lá do Trump falou, não, do Trump teve mais. Não, meu amigo, não foi assim. Não foi, exato. Só pra falar que não tem, que tem de todos os lados. Exatamente. Só que, se ele, em vez de falar fatos alternativos, ele tivesse falado existem interpretações alternativas, aí ele talvez estivesse mais certo. Pelo seguinte, qual é o objetivo de você dizer que houve mais gente numa posse e não na outra? Entendeu? Se eu disser o seguinte, você imagina duas pessoas vamos dizer, na veleidade de discutir quem é mais popular, tá? E a pessoa fala assim, pô, na minha festa veio mais gente que na sua. O que ela quer dizer com isso? Do apoio público. Ali. Percepção do apoio público. Só que, se a sua intenção é comunicar a percepção do apoio público, é comunicar o apoio público, eu não posso só olhar o número de pessoas. Eu tenho que controlar, como se chama, né, em modelagem matemática, por outras variáveis. Por exemplo, choveu no dia? Porque se tiver chovido num dia, vai menos gente. Por exemplo, qual é a população de Washington? Ela é mais progressista ou ela é mais conservadora? Porque é claro, se for todo mundo progressista, vai muito mais gente numa posse do que na outra. Sim. Teve algum problema de segurança diferente entre uma eleição e outra que pudesse dificultar a ida das pessoas? São N variáveis. Como é que estava a economia? Qual era o preço da passagem? Então, se você for analisar tudo isso, você pode dizer, não, olha, na minha festa veio menos gente. No entanto, se tivesse tudo mais constante, teria vindo mais gente. No entanto, minha festa foi em outro país. Então... Por exemplo. Então, tudo isso, se você levar tudo isso em consideração... Claro, quando você fala muito diretamente uma coisa que contrasta tanto com o visual, é errado dizer isso. Mas em termos de interpretação, não, olha, eu quis dizer que veio mais gente na do Trump no sentido de que ele é mais popular. Porque se não tivesse acontecido isso, se não tivesse chovido, se a eleição, se a posse fosse do Texas, no interior do Texas, certamente iria mais gente na posse do Trump do que na do Obama. Por exemplo, né? Não sei nem se esse é o caso, tô só... Sim. Então, tudo isso são interpretações possíveis que levam alguém a concluir alguma coisa, no caso, esse apoio de popularidade. Então, assim, esse trabalho da guerra de narrativa e da narrativa, ele é muito interessante. Como que você vai moldando a descrição da realidade para a pessoa perceber alguma coisa de uma determinada maneira.